Temos o mapa: Sol, Aquário, quinta casa, Lua, Escorpião, terceira casa. Sol de quinta casa, o indivíduo vai optar por ter relacionamentos leves para aprender sobre a vida. A Lua em Escorpião, terceira casa, é a tentativa do indivíduo trocar conteúdo emocional com o pessoal do dia a dia dele, que estão envolvidos nas rotinas dele. Cabe lembrar que Aquário é muito vinculado a grupos de pessoas, verdade, mas ele também é muito recluso. E aí, juntando o recluso dele com a seletividade do Escorpião à Lua, então pode ser uma pessoa bem individual. Temos o mapa: Sol, Aquário, Lua, Touro, Bill Bixby, ator. Sol de quarta casa vai dizer que, para esta pessoa, os assuntos familiares são a tônica da vida da pessoa. Muito bem. Quando Aquário está envolvido e tem aquele monte de planetas ali embolados, todos dentro da quarta casa, significa que as questões eram muito intensas e difíceis. A Lua de sétima casa para a oitava, mas ainda na sétima, sugere que o indivíduo vai tentar tomar decisões emocionais de uma forma prática, mas ele encontra dificuldade em função da vida familiar, do histórico familiar dele. Então, quando esse indivíduo for estabelecer um relacionamento com alguém, em qualquer momento que a outra parte fizer um movimento semelhante ao que ele viveu lá no histórico familiar, vai interromper o relacionamento. Vai ter uma quebra. Esse indivíduo ele vai tentar lidar de uma forma prática com os assuntos. Porque o Aquário ele gosta de viver com muita gente junto, ele gosta de se relacionar com muitos grupos, mas nem sempre isso é tranquilo. Quanto mais gente tu junta, pode gerar algum tipo de desconforto. É natural que assim seja. O ascendente em Libra com Júpiter ali sugere que o indivíduo vai tentar muito fazer com que as ações dele sejam equilibradas, mas para ele é um desgaste brutal isso. Então, quem nasce com essas configurações tem que ficar atento para entender se a carga emocional, o histórico de vida familiar, a experiência, a bagagem que essa pessoa traz, ela tem conflitos demasiados. Como é que eu meço se é demasiado ou não? Então, tá te incomodando e tá te incomodando muito, busca algum tipo de suporte. Existe tecnologia hoje em muitos assuntos que podem ajudar o indivíduo a lidar com isso. Porque a tendência do indivíduo, quando está nessa condição, fica muito desconfortável. E aí, quando está muito desconfortável, é difícil viver. Temos o mapa: Sol, Aquário, Lua, Touro, Bill Bixby, ator. Sol de quarta casa vai dizer que, para esta pessoa, os assuntos familiares são a tônica da vida da pessoa. Muito bem. Quando Aquário está envolvido e tem aquele monte de planetas ali embolados, todos dentro da quarta casa, significa que as questões eram muito intensas e difíceis. A Lua de sétima casa para a oitava, mas ainda na sétima, sugere que o indivíduo vai tentar tomar decisões emocionais de uma forma prática, mas ele encontra dificuldade em função da vida familiar, do histórico familiar dele. Então, quando esse indivíduo for estabelecer um relacionamento com alguém, em qualquer momento que a outra parte fizer um movimento
semelhante ao que ele viveu lá no histórico familiar, vai interromper o relacionamento. Vai ter uma quebra. Esse indivíduo ele vai tentar lidar de uma forma prática com os assuntos. Porque o aquário, ele gosta de viver com muita gente junto, ele gosta de se relacionar com muitos grupos, mas nem sempre isso é tranquilo. Quanto mais gente tu junta, pode gerar algum tipo de desconforto. É natural que assim seja. O ascendente em Libra com Júpiter ali sugere que o indivíduo vai tentar muito fazer com que as ações dele sejam equilibradas, mas para ele é um desgaste brutal isso. Então, quem nasce com essas configurações tem que ficar atento para entender se a carga emocional, o histórico de vida familiar, a experiência, a bagagem que essa pessoa traz, ela tem conflitos demasiados. Como é que eu meço se é demasiado ou não? Então, tá te incomodando e tá te incomodando muito, busca algum tipo de suporte. Existe tecnologia hoje em muitos assuntos que podem ajudar o indivíduo a lidar com isso. Porque a tendência do indivíduo, quando está nessa condição, fica muito desconfortável. E aí, quando está muito desconfortável, é difícil viver. Sol Aquário, Lua Touro, Charles Carter, astrólogo. Sol de quarta casa, o indivíduo está muito vinculado aos assuntos familiares e vai viver a vida inteira envolvido nesses assuntos. Lua de Touro, sétima casa, as questões emocionais desse indivíduo, ele não consegue lidar com o assunto emocional, tenta ser prático, mas acaba sendo frio, digamos assim. Então, a casa do relacionamento fica prejudicada, porque ele vai querer estabelecer relacionamento ao longo da vida e vai ter essa dificuldade de lidar com os assuntos emocionais. Por que ele vai ter dificuldade de lidar com os assuntos emocionais? Porque a experiência familiar sugere que a cultura familiar, a estrutura familiar que essa pessoa se desenvolve, qualquer pessoa que nasce com esse tipo de configuração, vai experimentar uma dificuldade de poder ter uma vida que a gente entende como boa, porque a impressão da experiência que esse indivíduo teve quando na formação da família, da família de origem, isso acaba impregnando de tal forma que a pessoa não consegue se desvencilhar disso. E aí, ali, aquele ascendente em Libra que teria uma função de dar um certo equilíbrio para o indivíduo poder lidar com os assuntos, fica sinalizando que existe um ponto de criatividade nesse indivíduo, verdade, mas é um ponto de criatividade que vira o fio e se transforma em rebeldia. Então, como fazer para lidar com isso, né? Então, aquelas pessoas que nascem com essa configuração, eles vão precisar entender que talvez as experiências familiares que eles tiveram esteja afetando eles de tal forma no presente que impede que eles tenham uma vida mais interessante, vamos colocar dessa forma. Sol Aquário, Lua Touro, Charles Carter, astrólogo.
Sol de quarta casa, o indivíduo está muito vinculado aos assuntos familiares e vai viver a vida inteira envolvido nesses assuntos. Lua de Touro, sétima casa, as questões emocionais desse indivíduo, ele não consegue lidar com o assunto emocional, tenta ser prático, mas acaba sendo frio, digamos assim. Então, a casa do relacionamento fica prejudicada, porque ele vai querer estabelecer relacionamento ao longo da vida e vai ter essa dificuldade de lidar com os assuntos emocionais. Por que ele vai ter dificuldade de lidar com os assuntos emocionais? Porque a experiência familiar sugere que a cultura familiar, a estrutura familiar que essa pessoa se desenvolve, qualquer pessoa que nasce com esse tipo de configuração, vai experimentar uma dificuldade de poder ter uma vida que a gente entende como boa, porque a impressão da experiência que esse indivíduo teve quando na formação da família, da família de origem, isso acaba impregnando de tal forma que a pessoa não consegue se desvencilhar disso. E aí, ali, aquele ascendente em Libra que teria uma função de dar um certo equilíbrio para o indivíduo poder lidar com os assuntos, fica sinalizando que existe um ponto de criatividade nesse indivíduo, verdade, mas é um ponto de criatividade que vira o fio e se transforma em rebeldia. Então, como fazer para lidar com isso, né? Então, aquelas pessoas que nascem com essa configuração, eles vão precisar entender que talvez as experiências familiares que eles tiveram esteja afetando eles de tal forma no presente que impede que eles tenham uma vida mais interessante, vamos colocar dessa forma. Temos o mapa Sol Aquário de quarta casa ainda e Lua Sagitário de terceira, Alice Cooper, cantora. Sol de quarta casa ainda, é uma quarta casa virando para quinta casa, é um indivíduo que vai viver envolvido com as questões familiares o tempo todo e vai buscar relacionamentos leves de namoro para tentar entender o mundo. A Lua de terceira casa, que é estar empolgado para fazer as atividades do dia a dia, sugerem, neste caso, ou de pessoas que nascem com essa configuração, de que o indivíduo vai ter várias coisas para fazer, vai assumir, vai fazer e vai se arrebentar todo, mas vai fazer, ou momentos em que ele tem coisas para fazer, mas não faz nada. Temos o mapa Sol Aquário de quarta casa, Lua Peixes de quinta casa, Dick Martin é um comediante. Isso. Sol de quarta casa, o indivíduo está envolvido com a família. Ao longo da vida toda, ele vai viver envolvido com pai, mãe e irmãos. Lua de quinta casa, o indivíduo vai, através de relacionamentos como namoro, estabelecer trocas emocionais com as pessoas. O aquário, ele costuma ser reservado. A lua em peixes deixa o indivíduo sensível. Então o indivíduo vai ter que prestar atenção para não se fechar muito no sentido de se proteger da sensibilidade dessa lua peixes. Ele vai ter que ficar atento para isso e desenvolver um filtro para isso. A lua de quinta casa em peixes sugere que ele pode utilizar uma arte para trabalhar a sua criatividade, para expressar o seu emocional. Temos o mapa Sol Aquário de quarta casa, Lua de
Lua Libra, casa 12. Valéry Giscard d'Estaing é um político e economista. Sol de quarta casa, um indivíduo vinculado aos assuntos de família. É um indivíduo que vai viver fisicamente junto à família, ou vai viver pai, mãe, irmãos, ou viverá a vida inteira lidando com as relações dessa família. A lua de casa 12 sugere que o indivíduo vai ficar motivado a fazer reflexões no quanto o emocional dele interfere na vida dele. Planetas na 12 sugerem que aquele planeta, aquela qualidade daquele planeta só entra conscientemente na vida do indivíduo quando no aniversário aquela lua sai daquela casa e vai para uma outra casa, e indo para uma outra casa, essa lua vai mostrar para aquele indivíduo que é o portador da lua na casa 12 como funciona o emocional dele. Ele não consegue, de bate-pronto, fazer uma análise da lua porque ela está no inconsciente. Está naquela área do mapa ou da vida da pessoa, ou uma dimensão que está além do consciente dele. Às vezes, situações, por exemplo, como uma sensação, pensamentos, fisicamente sentir, ter sensações físicas que não têm uma explicação. Isso costuma fazer a pessoa usar o tempo dela bastante para analisar o que pode sugerir um indivíduo introspectivo. Não é de todo introspectivo porque tem o Sol fora, tem o Sol na quarta. Mas com relação aos aspectos emocionais, sim.